Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção, comentada aqui das nossas questões aí do simulado, da terceira etapa. Então, iniciando aí pela questão de número 17, do nosso simulado, que, traz uma charge aí para a gente com a seguinte pergunta. A charge abaixo se refere a uma das características da exploração do pau-brasil nos anos iniciais da chegada dos portugueses, no Brasil. Então, o que a charge está mostrando? O que a gente consegue enxergar aqui? Um índio, caracterizado aqui pelas penas, bem aqui, demonstrando um esforço, carregando aqui uma árvore, que seria o pau-brasil, com a sua machadinha, e esse personagem aqui representando um português, um europeu, dizendo que um presente para ti da terrinha, um chaveiro, como se ele não compreendesse direito, como se estivesse ensinando uma criança, olha, daqui é um chaveiro, ou seja, demonstrando que esse daqui, na verdade, não era assim um presente, é uma troca que os portugueses faziam com os indígenas. Eles davam determinados itens para os indígenas e os indígenas faziam o trabalho aí do corte e do transporte do pau-brasil até as feitorias aí no litoral, ou seja, ficando aí com a maior parte aí do esforço. Os portugueses eles não faziam esse esforço aí para extrair o pau-brasil. Então, aqui, ó, a característica da exploração do pau-brasil retratada na charge é, letra A, o pau-brasil era explorado por franceses e portugueses devido ao alto valor comercial do produto na Europa. Bom, os franceses eles estiveram presentes aqui no litoral brasileiro em alguns momentos, ficaram aqui alguns anos, mas essa característica inicial da exploração do pau-brasil ficou por conta dos portugueses, e não dos franceses, tá? Tanto é que os portugueses foram os primeiros a chegarem aqui, os primeiros europeus a chegarem aqui no Brasil. Então, está errado aqui por conta dos franceses nessa frase, nessa alternativa. Letra B. O comércio do pau-brasil era feito principalmente através do escambo. Aí vocês precisam lembrar o que era o escambo. O escambo é o comércio onde que não tem moedas, não existe moeda. O comércio ele é feito por meio da troca de produtos. Então você troca um produto por outro, ou um produto por um serviço. Aqui no caso, os portugueses trocavam objetos que eram interessantes para os indígenas. Então, muitas vezes a gente acaba focando em chaveirinho, em bugigangas, mas os indígenas eles trocavam com os portugueses objetos de aço, enxada, machado, feitos de aço, que eles não conheciam. Então, objetos importantes, necessários aí para os indígenas, tá? Então, não somente produtos que eram porcarias, digamos assim, que não prestavam para nada, tá? Mas, então, a troca desses produtos, os indígenas faziam esse serviço aí de extração do pau-brasil. Então, o comércio do pau-brasil era feito principalmente através do escambo, tá certinho. Letra C. O governo português cobrava 1/5 do valor do pau-brasil extraído. Não tinha um imposto aí, sobre esse pau-brasil extraído. Todo pau-brasil extraído era do governo português, e não apenas aí 1/5. Aqui, confunde-se com um imposto criado anos depois, com a descoberta do ouro aqui em Minas Gerais, no qual a coroa portuguesa cobrava aí 1/5, de todo o ouro extraído, aqui em Minas Gerais. Letra D. As feitorias que foram as primeiras moradias dos portugueses aí na América. Está correto, As feitorias foram as primeiras moradias dos portugueses na América, mas não está relacionado à característica aqui da charge, que está mostrando essa troca aqui comercial, tá? Então, vejam bem, a resposta está correta, mas para uma pergunta diferente. Então, para a pergunta que nós estamos querendo, essa resposta aqui ela está incorreta, tá? Por isso que não se anula essa questão. Então, a resposta correta é a letra B.
Questão de número 18. Sobre a produção do açúcar no Brasil colonial, marque a alternativa correta, né? Então, sobre a produção do açúcar, letra A, possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte da população? Não, né? Possibilitou a ocupação do litoral, né? O açúcar, ele foi plantado inicialmente aí no litoral e enriqueceu uma pequena parcela, né, da população, os senhores de engenho, né, que eram pouquíssimas as pessoas, né, que tinham capacidade de construir, de montar um engenho. Letra B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Não, né? Ou nós tínhamos ali os senhores, né, de engenho ali riquíssimos, né, ou nós tínhamos aí, né, pessoas que serviam a esses senhores de engenho. Mesmo alguns médios e pequenos lavradores que plantavam a cana-de-açúcar, eles vendiam essa produção para o senhor de engenho, que tinha capacidade de moer, né, e de transformar o caldo aí da cana, né, na rapadura, no açúcar. Tá? Então eles ficavam com uma pequena parcela aí desse dinheiro, porque o que dava mais dinheiro mesmo era o açúcar em si. E se você não tivesse um engenho, você não conseguiria produzir esse açúcar. Então não adiantava, né, plantar essa cana-de-açúcar. Tá? Letra C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada na grande plantação monocultora e uma sociedade escravocrata que atendia aos interesses do sistema português. Corretíssimo, né? No Nordeste, né, principalmente onde que o açúcar, né, ele se desenvolveu, né, de forma melhor aqui no nosso país, a plantation, né, que são essas grandes plantações voltadas para a exportação, né, de um único produto, por isso monocultora, utilizando aí a mão de obra, né, escrava, né, negra, atendia aos interesses do sistema português, porque também favorecia o tráfico negreiro, que era uma atividade muito lucrativa para os portugueses. Então, resposta correta, letra D. Vamos só dar uma olhadinha na letra C, né? Vamos dar uma olhadinha na letra D. Desde o início, garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi a base da economia do Brasil desde o início da colonização. Né? Não foi a base, né, da economia do Brasil desde o início da colonização, porque logo no início da colonização nós tínhamos como base o pau-brasil, né? Depois, a partir de 1530, que nós vamos ter as primeiras plantações aí da cana-de-açúcar, tá? E não aconteceu na região sul do país, porque o clima no sul não era favorável, né? A plantação da cana-de-açúcar, ela necessita de um clima quente, um clima tropical. Então, né, no Nordeste aí, né, do Sudeste, né, para o Nordeste, é onde que teve mais sucesso. Então, a resposta correta é a letra C. Número 19. Entre as formas de resistência negra à escravidão durante o período colonial brasileiro, podemos citar, bom, letra A, a organização de quilombos, nos quais, sob supervisão de autoridades brancas, os negros podiam viver livremente. Bom, tá errado aqui porque os escravos, né, eles fugiam, né, dos brancos aqui, eles não iriam ficar sob supervisão, né, de autoridades brancas aí dentro dos quilombos. Nos quilombos eram os próprios negros que se organizavam. Inclusive, um dos maiores líderes, né, de um quilombo, né, do quilombo de Palmares, foi o Zumbi dos Palmares, né, um negro. Letra B. A preservação de crenças e rituais de origem africana que eram condenados pela Igreja Católica. Tá certo, né? Eles acabaram promovendo aqui aquele sincretismo religioso, né, por meio aí de cultos a santos católicos. Eles, na verdade, estavam ali orando para os seus orixás, né? Então, nós temos ali Inhansã, né, fazendo referência a Santa Bárbara, né, e Iemanjá, fazendo a referência a outros santos, né? Agora me fugiu aqui um pouquinho esse sincretismo, mas né, nós temos ali Ogum com São Jorge, fazendo esse sincretismo aí. Não sei se está muito certo, né? Os santos com esses orixás aí, né? Mas então era uma forma deles preservarem aí os seus rituais religiosos,
que eram condenados pela Igreja Católica. Né? Então chegava lá, tinha a imagem de um santo católico, mas na verdade eles estavam, né, orando ali, fazendo referência aos seus orixás. Então letra B está certa. Vamos ver as outras. C. As revoltas e fugas em massa dos engenhos, seguidas de embarques clandestinos em navios que rumavam para a África. Não, né? Dificilmente, né, um escravo conseguiria voltar, né, para a África, né? Um africano que chegasse aqui no Brasil conseguiria voltar para a África. Por isso que quando eles conseguiam fugir, né, dos engenhos, eles organizavam aí os quilombos, né, tentando aí construir um novo modo de vida aqui, né, no Brasil, fora dos domínios dos senhores de engenho. Letra D. A adoção da fé católica pelos negros, que lhes proporcionava imediata alforria concedida pela igreja. Bom, se isso daqui fosse verdade, eu acredito que grande parte deles, né, teria aí se convertido, né, ao catolicismo, o que na verdade, né, muitos acabaram, né, se convertendo, né, ou fingindo, né, que se converteu, porque a Igreja Católica, né, condenava as práticas religiosas aí africanas, tá? Então não tinha alforria para quem, né, se convertesse ao catolicismo. Então a resposta correta é a letra B. Número 20. As frases abaixo apresentam etapas do tráfico humano na época da escravidão no Brasil. Analisa e marca a opção que mostra a ordem correta dos acontecimentos. Então, primeiro aqui, ó, vamos ver. Ao chegar na colônia. Bom, então, para chegar na colônia, nós precisamos primeiro, né, buscar esses escravos onde? Na África, tá? Então, a número 1 ainda não é a primeira que nós queremos, ó. 2. Os pombeiros capturavam e escravizavam as pessoas no interior da África e as levavam até as feitorias, onde eram trocadas por mercadorias aí de pouco valor. Beleza, então o número 2 é a nossa primeira, né, a alternativa aqui, né, a primeira frase, né, da nossa sequência, porque eles estão buscando os escravos no interior da África. Aí vamos lá. Número 4 aqui, ó. Nas feitorias, as pessoas escravizadas eram vendidas e embarcadas nos navios negreiros destinados à colônia. Então, capturavam no interior da África, levavam nas feitorias, onde que elas eram vendidas ali para os europeus e embarcadas nos navios negreiros, né, destinados à colônia. Então, chegando na colônia, então, ao chegar à colônia, os escravizados eram desembarcados e conduzidos até a alfândega, local onde eram feitos os registros e os pagamentos de impostos devidos. Depois eram levados para os locais de venda, como os mercados. Aí vem aqui, ó, nos mercados os escravizados eram exibidos aos compradores e quando algum deles era vendido, geralmente acabava separado de sua família. Então a ordem correta é 2, 4, 1 e 3. Então aqui, ó, 2, 4, 1 e 3, resposta correta, letra D, tá? Espero que vocês, né, tenham gostado aí da correção, né, espero que tenham acertado, né, todas as questões aí. Qualquer dúvida, né, vocês podem aí estar me procurando para que a gente tente esclarecer de uma outra forma aí, tá? Um grande abraço para vocês e bons estudos.